Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, tomando então, desculpa, e dando continuidade agora aos nossos trabalhos. Hoje, o que é que a gente tem para visualizar e discutir um pouquinho com vocês no decorrer dos próximos vídeos? Bem, temos, para fechar a parte de PG, ainda falta falar da soma da PG finita, falta falar da soma da PG infinita e do produto dos termos de uma progressão geométrica, beleza? Hoje a gente vai bater bastante nisso. Bem, para a gente começar, já está aqui no quadro, para dar aquela discutidazinha rápida, vamos lá. Como é que eu faço para calcular as somas dos termos da PG, sendo ela finita, ou seja, ela tem uma quantidade limitada de termos? Como é que a gente faz para calcular então essa soma? A soma da PG finita é dado por, vamos lá, só olhar com calma, A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Tiago, vamos dar uma rastreada nessa fórmula para que eu possa ver se realmente eu sei tudo que ela está falando. Bora lá. Soma dos termos é o primeiro, A1, primeiro, que multiplica a razão elevado ao número de termos menos 1. Lembrando que o menos 1 não é lá em cima, é aqui embaixo, menos 1. Dividido pela razão menos 1. Quando você olha para a forma da soma finita, você está vendo que ela não é tão, digamos assim, tão bondosa quanto você gostaria. Aqui embaixo, eu estou apresentando a soma da PG infinita, uma fórmula mais simples, que é bem mais utilizada. Como é que seria? A soma da PG infinita é dado por A1 sobre 1 menos Q. Vale salientar que só se fala de PG infinita e uma soma convergente quando a razão estiver entre menos 1 e 1. É bom lembrar dessa informação para que você não esqueça mais e possa sempre na prova verificar se a razão satisfaz essa condição. Repetindo, vamos lá. Soma da PG finita. A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Soma da PG infinita. A1 dividido por 1 menos Q, onde A1 é o primeiro termo e o Q é a razão. Ah, você deve estar pensando assim, caramba, a parte de baixo muda mesmo, Tiago, de posição? Muda. Na finita é Q menos 1, na infinita 1 menos Q. Símbolozinho, de infinito, então soma infinita, beleza? Aí você pode pensar assim, mas Tiago, não é absurdo não? Somar uma coisa que é infinita? É, pessoal. Na realidade, o que a gente vai fazer aqui é pegar uma série convergente. Como é que eu vou saber se essa série é ou não convergente? Se você tiver a razão nesse intervalo, então você tem uma série convergente, ou seja, a soma dessa sequência vai convergir para um resultado, como se fosse uma barreira, que dali ela não consegue o quê? Ultrapassar. Beleza? Então, tá aí a soma da PG infinita. Bem, posso te dar alguns exemplos básicos com relação a isso. Por exemplo, só um exemplozinho rápido para mostrar como é que se usa as fórmulas. Bem, se eu te entregar então essa soma, exemplo 1, exemplozinho. Vamos lá, pensa todo mundo comigo. O número menos 2, certo? Tá aí, menos 2, somado com menos 2, 4, menos 8, menos 2, 4, menos 8, mais 16, menos 32, mais 64. Dá uma olhada aí. Menos 2, Thiago, mais 4, menos 8, mais 16, menos 32, mais... É isso aí. Pronto. Pronto. Pessoal, isso aqui caracteriza uma PG? Sim? Bem, tanto é PG, se você considerar uma PG com 6 termos, seria então a progressão geométrica de razão o quê? Razão menos 2. Confere? Observe que você também poderia pensar assim, ora, eu vou juntar um negativo com um positivo. Eu vou juntar um negativo e um positivo. Um negativo e um positivo. Se eu fizer isso, eu encontraria essa soma aqui, 2 mais 8 mais 32. Também estaria em PG. Confere?
seria agora uma PG de razão o quê? 4. Você está multiplicando por 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Beleza? Então a soma ficou fácil e você viu que a soma era quanto? 42. Pronto. Eu sei. Você está pensando assim, mas Thiago, tu não usou absolutamente nada, cara, de PG. Tu só está usando aí, ó, soma normal. Isso eu saberia fazer. Eu não estou duvidando, não. Eu tenho plena consciência que você faria dessa maneira. Até porque os números que eu coloquei para exemplificar o uso da fórmula são valores fáceis que você poderia fazer no braço normal. Mas nem sempre vem simples dessa maneira. Quando não vier simples, você vai fazer essa mesma questão através de uma segunda maneira. Qual seria então essa segunda maneira? Opa, essa é a primeira. Primeira maneira. Qual seria essa segunda maneira? É de fato usando a fórmula que vocês terminaram de ver para a soma de uma PG finita, porque você tem 6 termos bem definidos, então seria usar essa fórmula aqui, ó. Então seria a soma de 6 termos igual, bora começar. Quem é que você colocaria aqui? Primeiro termo, quem é o primeiro termo? Menos 2, tá aqui ele, ó, menos 2, alegre e satisfeito, tá aí ele, ó. Quem ficaria aqui? Razão. Quem é a razão, pessoal? Qual é? Lá em cima, olha lá para cima, para azul. Quem é que está multiplicando cada termo para chegar no seguinte? Menos 2. Por isso é uma PG oscilante. Menos 2. Elevado a N, onde N é o número de termos. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Elevado a 6. Ó. Menos 2 vezes menos 2 elevado a 6. Menos 1. Menos 1. Fechou. Dividido pela razão, menos 1. Então, quem é a razão? Menos 2. Menos 1, que já tinha lá no denominador da fórmula. Ó. Observe, quero deixar bem claro. Os elementos que você tem nessa questão que você precisa, é sempre bom destacar. Primeiro termo, menos 2. Razão igual também a menos 2. Perfeito? E o número de termos são 6. Está aqui. Quando você monta a soma dos seus 6 termos, seria menos 2, que vai multiplicar. Rapaziada, menos 2 elevado a 6, número negativo elevado ao expoente par, fica o quê? Positivo. 2 elevado a 6, 64. Menos 1. Sobre menos 3. Tudo bem? Ficamos então com a soma dos 6 termos igual. Se você olhar com calma, vai ficar 63, ó. Menos 2, vezes 63, sobre menos 3. Te preocupa logo com o sinal? Te preocupa logo com o sinal? Menos com esse menos, vai dar um resultado positivo ou negativo? Positivo, ó. Menos com menos, tudo vai dar mais. Simplificando, a soma dos 6 termos passa a ser igual a 2 vezes 63 sobre 3. Claro que você já pode simplificar aqui, ó. Vai ficar o quê? 21. Depois é só multiplicar e comemorar que a soma dos 6 termos foi 21 vezes 2, 42 como resultado. Bem, não é nenhuma novidade, de fato, ter dado 42. Nós já tínhamos visto. Eu sei. Tem muita gente agora pensando assim, mas Thiago, eu lá ia fazer por essa maneira, macho. Eu ia fazer por essa daqui, ó, que é mais rápida. Eu sei disso. O que foi que eu fiz? Mostrei que uma situação envolvendo PG pode ser condensada dessa maneira. Você é o termômetro para saber qual é a situação melhor a ser utilizada. Se pela forma ou direto. Nesse caso, 6 números, valores simples, você faria e matava a questão sem nenhum problema. Vindo para cá, como seria? Quando é que você vai usar essa estrutura? Quando essa soma já não for tão simples assim. Você pode fazer também pela soma da PG finita, tá claro? Só para mostrar e exemplificar. Bem, aí você pode estar se perguntando agora. Thiago, vem cá. Eu quero agora fazer um exemplo de PG infinita. Tem como? Bora lá. Se você tivesse a seguinte soma. Olha para cá. Preste atenção nessa daqui agora.
1 meio mais 2 sobre 6 mais 4 sobre 18 mais, multipliquei por 2, por 3, tá aí, vai ser essa soma, 8 sobre por 3, vai ficar 54. Pronto. Tá aí essa soma. Pensa agora e me responde com calma. Será que essa soma dá para ser tão simples calculada quanto era a outra? Será que dá para ser calculada da mesma maneira que a outra estava sendo calculada? Observe agora que você tem uma PG o quê? Infinita, onde você não tem um último elemento. Aí o cara olha, pensa de novo e está se perguntando, caramba, será que... Como é que eu vou calcular essa soma? Agora vem a pergunta. Ou você trabalha com ela desse jeito, ou você simplifica cada fração. Como é que ficaria essa mesma estrutura caso você resolvesse simplificar? 1 meio não podemos alterar. 1 meio mais 2 sobre 6, você pode dividir em cima e embaixo por 2. Ficaria o quê? 1 terço. Copie isso aqui não, nem anote. Ficaria 2 nonos mais 4 sobre por 2, né? Ó, 27. Cuidado agora todo mundo. Muito cuidado. Quando você olha para cá, você está vendo essa partezinha daqui, ó. 1 terço, 2 nonos, 4 sobre 27. Você está vendo que se trata de quê? De uma PG infinita. Essa partezinha aqui final. 1 meio vai ficar para o final para você somar com esse resultado. O que eu não sugiro que você faça. Se você analisar a partir da de cima, você talvez consiga visualizar melhor que se trata de uma PG desde o início. E você possa fazer a soma completa. Por quê? Galera, o 1 para virar 2, multiplicamos por 2. O 2 para virar 4, multiplicamos por 2. O 4 para virar 8, multiplicamos por 2. O 2 para virar 6, multiplicamos por 3. O 6 para virar 18, multiplicamos por 3. O 18 para virar 54, multiplicamos por 3. Se você olhar lá para cima e não for dar uma de espertinho querendo simplificar porque acha que vai ganhar tempo, você ia chegar nessa situação. Essa situação tem uma PG a partir do segundo membro. Você tem que calcular a soma da segunda parte para depois juntar com o meio. O que eu não sugiro que você faça porque vai dar trabalhar mais e tem que chamar mais atenção ainda. Eu sugiro que você pegue, esqueça a simplificação e observe direto a estrutura inicial. Caso você resolva fazer isso, você já tem uma PG preparadíssima. Preparadíssima. Daqui a pouquinho eu mostro como é que seria a outra maneira, certo? Já preparado. Vamos fechar? Vamos lá. Para se calcular a soma infinita, eu preciso ter duas informações e uma exigência. A exigência é que a razão esteja entre menos 1 e 1. Quanto que é a razão aqui? Ah, Thiago, eu vou ter que pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, o terceiro dividir pelo segundo, o quarto dividir pelo terceiro. É isso mesmo. Não é assim calcular a razão da PG? É. Só que você pode achar direto, pessoal. A parte de cima está sempre sendo multiplicada por quanto? Por 2. A de baixo, por 3. Então está aqui a razão, cara, 2 terços. 2 dividido por 3 é ou não um número menor do que 1? É. Então a razão está satisfazendo o que eu gostaria que ela fosse a exigência. Ela tem que estar entre menos 1 e 1. Beleza, aqui é a razão. Ó. 2 dividido por 3 vai dar um número 0,6666, um número menor do que 1. Certo? Então eu posso calcular a soma da PG infinita. Como é que vai ficar? Quem é que fica em cima? O A1, que é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo, Thiago? 1 meio. Ó, A1 sobre 1 menos Q. Se você substituir, você vai encontrar rapidinho. Quem é o A1? 1 meio. 1 menos a razão. Quem foi a razão que nós encontramos? 2 terços. 2 terços. Ao calcular, você passa a ter então a soma igual. Vamos lá. 1 meio. 1 meio. E aqui, ó. Lembrando para tirar o mínimo. O mínimo. O mínimo é 3. Então vai ficar 3 dividido por 1 vezes 1, 3, menos 2.
ajeitando tudo bonitinho, repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. 1/2 vezes o inverso, 3 sobre 1. Conclusão, eu tenho essa soma infinita, dando como resultado 3/2 como resposta. Esse seria o resultado da minha soma, 3/2. Já faço aqui, se você tiver simplificado, para ver como é que você deveria fazer, beleza? Então, pessoal, tá aí passo a passo, tudo bonitinho, um exemplo de PG finita e de uma PG infinita para que você possa estar vendo como é que se usa as formas. No próximo vídeo, já vamos começar então a resolver as questões do nosso material, beleza? Aquele abraço, pessoal, tudo de bom, tchau, tchau.